Polegar positivo, estamos no ar. O episódio 31 do Clube da Exame Invest começa agora e vai ao ar dia 31 de maio. Virada de mês é sempre uma atenção especial. O início de um novo mês, zera pedra, e vamos discutir agora cenário Brasil, mundo para o mês de junho, que encerra o primeiro semestre do ano de 2022, um ano que está sendo bem desafiador para todos os gestores do mercado, e no programa de hoje trouxemos um mais do que especial. Quer estar por dentro do que passa na cabeça dos principais gestores, economistas, estrategistas do mercado financeiro? Se registre, se inscreva no canal da Exame Invest, acione o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos dar sequência, episódio 31 começa agora. Peço reforço, Bruno Lima, onde o senhor está? Cara, tô aqui do teu lado, impressionado com o teu fôlego nessa abertura. Impressionante. Porra. Literalmente, quase apneia esse negócio. Sensacional, prazer, espetáculo, inenarrável, espetacular. Pô, mais um carioca para compor uma mesa. Estamos sofrendo bullying off. Exato. Por quê? Estão dizendo que a gente só traz carioca aqui, não sei por quê. O clube está sendo vítima de clubismo, Bruno Lima. Estamos sendo. Eu gostaria de registrar, deixar claro, a produção está ali, não está dando a menor atenção para a gente, mas beleza. Vai entrar em contato e vai atuar na nossa defesa. Por favor. Nesse clube não tem clubismo, a gente simplesmente faz questão de receber os melhores gestores, os melhores personagens do mercado, alguns do Rio, São Paulo, já tivemos presença internacional nessa mesa, já tivemos Minas nessa mesa. Verdade. E daqui a pouco eu lembro mais também outras regiões. E quem está conosco? Rapaz, deixa eu até juntar um ar agora, que realmente a apneia me pegou aqui no início. Episódio 31 do Clube da Exame Invest tem na mesa central Duda Rocha, sócio fundador e CIO da Ocam. Duda, que prazer, seja bem-vindo à maior mesa central do mercado financeiro. Obrigado, Daniel. Eu não sei se eu vou conseguir narrar com essa voz de narrador de corrida de cavalo que você fez aí agora. Aqui é o Duda Rocha, CEO e CIO da Ocam. É uma experiência enorme no mercado, é um prazer enorme estar falando com você, além de carioca flamenguista, então eu estou presente em todos os estados. Tá piorando o clubismo. Tem 3 flamenguistas. Mas é um prazer enorme aqui, eu adoro estar falando com o público, adoro estar passando uma educação dessa forma descontraída que vocês fazem, parabéns. E de estar passando alguns conceitos de mercado, ideias dessa forma, porque eu acho que, assim, a Ocam, sinceramente, eu que fiz parte do Pactual BTG, tive a oportunidade de vender o banco, fundei outro banco de investimento, tive várias trajetórias. Hoje, sinceramente, a minha proposta é não só levar como gestor uma performance superior, mas melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A Ocam tem mais de 300 mil clientes, a gente se orgulha enormemente, é uma casa muito estruturada institucionalmente, mas a minha ideia realmente é levar a educação financeira, eu acho que levar de forma que vocês fazem, de entertainer que vocês têm, acho muito legal. Pô, perfeito, cara, porque é exatamente isso, assim, melhorar a qualidade do investidor no Brasil. Acho que a gente tenta aqui, de alguma forma, eu, Bruno e toda a Exame, contribuir com isso, levando informação, levando conteúdo. Então, assim, trazendo grandes gestores que a gente está acostumado. Aliás, são grandes amigos que passam aqui no mercado, que a gente tem a oportunidade de compartilhar essa conversa. São conversas que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso almoço, jantares, viagens. Mas não vamos abrir o microfone e gravar um pouco dessa conversa para compartilhar com todo mundo. Acho que é muito o espírito daqui. Um ambiente leve, descontraído, mas sem dúvida de muito conteúdo e muito rico de informação. Muito obrigado por essa sua introdução, cara. A gente vai querer saber muito da sua história, já quase 30 anos de mercado, e acabei de saber há pouco no cafezinho do clube que você nem começa no mercado financeiro. 30 anos de quase só mercado financeiro, mas antes você ainda teve um preâmbulo profissional. E me perdi a memória aqui. Antes, porque vem bomba aí, Bruno Lima. Eu já tentei, já chequei as redes sociais, quer dizer, o nome técnico e científico é stalkeei nas redes sociais. Boa, garoto. Temos uma oportunidade aqui de estreia de esporte de hobby aqui no clube. Ô, Duda, a questão é o seguinte, a gente começa sempre pra gente fazer um panorama geral da sua carreira, a gente gosta muito de compartilhar como, né, grandes gestores como o Duda Rocha, como é que foi um pouco a carreira, os aprendizados, as idas e vindas aí na trajetória profissional, mas o primeiro quebra-gelo. O que você faz no clube? Leia-se, o que você faz no seu tempo livre, o que você tem algum hobby, a importância de hobby para você ou não aí no mercado, o que seria? Legal. Eu fui atleta, assim, amador novo, fiz remo, fiz vários esportes, pratico até hoje, gosto de vôlei, mas o meu esporte, assim, do momento é o hipismo. Segura hipismo essa, clássico.
Pô, hipismo. Eu que depois a gente pode botar um hipismo versus golfe. Hipismo Exatamente. estreando aqui no clube pro hall Porrada. dos esportes mais, talvez, alternativos, out of consensus, como a Faria Lima gosta de falar. Porrada. Boliche, golfe, agora hipismo. Hipismo não é assim um esporte barato, assim, eu precisei ganhar dinheiro realmente para fazer, mas é um esporte que eu sempre tive, assim, procurei uma conjunção com a natureza e com o cavalo. Eu fui, meu pai é dono de fazenda, criado, todos na minha família se chamam Carlos, que quer dizer fazendeiro, meu nome é Carlos Caramba. Eduardo, apelido é Duda. Caramba. Legal. Eduardo é amigo, sabia? Então você tem aqui um fazendeiro amigo aqui Olha no aí. clube. E aí eu tive um trabalho, sempre criei manga larga, já participei também um pouco de competição. E tinha uma namorada que praticava hipismo, eu falava assim, pô, se um dia eu ganhar dinheiro, efetivamente eu vou fazer nesse esporte, porque é um esporte caro, porque você tem que investir no cavalo, investir na equipe e tudo mais. E hoje eu tenho essa oportunidade e é muito legal para o mercado, porque o hipismo, além de que o mercado você tem que lidar constantemente com a frustração. Então, se você montar no cavalo, não derrubar nenhum obstáculo, você sai com 0 pontos. Você só marca negativo. Se você faz uma falta, é minimizar menos perdas, 4. no extremo. Se você estoura o tempo. Então, assim, já é frustrante. Porque parece... Então, o melhor eu, cenário como é gestor, zero, né? assim, nossa, eu te entreguei 150% de CDI. Ah, não fez mais que obrigação. É isso. Tu não sabe como é que é difícil gerar num ambiente desafiador agora que tem volatilidade pra caramba. E é interessante porque você tem que passar o obstáculo, então você tem que estar bem. Você tem que estar bem consigo mesmo fisicamente. O cavalo tem que estar bem. Você tá bem com o E cavalo, outra né? coisa, você tem que confiar no cavalo, o cavalo tem que confiar em você. Então tem 4 variáveis aí. E parece um pouco com o mercado. Você pode ser um gestor muito bom, mas o mercado é como se a gente chama de risco sistemático do mercado. O mercado tem uma certa vida própria. Então você tem que estar com umas teses boas, mas o mercado, que é o cavalo, também. Então você conduz o seu portfólio, as suas estratégias, as suas ações, mas você sempre trabalha com o imponderável. É claro que meu parceiro atualmente me leva nas costas, né? Você vai ficando, depois dos 50 é legal isso também, que você fica menos atlético, o atleta mais é ele. Mas acho que tem muito isso e você precisa de muita sensibilidade, quando acelerar com o cavalo, quando diminuir, quando arriscar mais, quando arriscar menos, e você tem que tomar essas decisões rápidas. Então parece muito com o mercado. Além de que um hobby, um esporte de competição, sempre você zera a cabeça e você volta para os problemas de uma forma. Eu recomendo muito isso, qualquer hobby, né? Eu já joguei xadrez, eu adoro hobby, sou muito interessado, leio muito, porque assim, é muito interessante que você zera a sua cabeça e você volta para o problema de uma maneira. As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que têm hobby e, curiosamente, são as pessoas inseguras. Porque elas nunca estão satisfeitas consigo mesmas. As pessoas acham que os mais bem-sucedidos desconfiem muito das pessoas arrogantes. Porque o mercado também te ensina humildade todo dia. Então, eu acho que o hipismo, o esporte, me ensinou bastante humildade. Porra, brilho. Perfeito. Legal demais. Registrado. Porra, animal. Registrado na história do clube hipismo. E Duda, conta pra gente o seguinte, cara. Bom, o Dani falou ali, né? Dani Cunha. Aí, Dani Cunha é um Dani Cunha. Dani Cunha já deu aí o spoiler que você não começou direto no mercado financeiro, né? Mas, tem uma figura emblemática no mercado, né? Todo mundo sabe, Duda Rocha. Eu, por exemplo, sempre achei, Duda Rocha, entrou no mercado, Não, começou no pior que eu manual. também. Não, descobri agora. eu também achava, na minha cabeça tá bom, mas conta pra gente aí como é que você caiu, fez essa transição aí pra mercado financeiro e, começou lá, né? Carreira no Legal, BTG. né? É interessante ir para o mercado, porque o mercado é o canto da sereia. Todo mundo quer ir para o mercado e, às vezes, todo mundo quer ser gestor. E eu acho que tem algumas habilidades específicas. Você pode ser... Tem até uma piada que diz que você não pode nem estar entre os 5% mais inteligentes, nem entre os 50% menos inteligentes. Porque você, quando é muito inteligente, você acha que você vai sempre vencer o mercado. E o mercado não é tão sofisticado. O mercado é movido a ambição e medo. Então, é bom, às vezes, Ockham quer dizer isso também, a navalha de Ockham, você cortar o que é ruído e se concentrar no sinal. Então, muita coisa você é provado por negação. Então, é muito interessante que eu não comecei no mercado e eu vi o que eu não queria para ir para o mercado. Então, na verdade, eu fiz engenharia, porque eu sou bisneto de engenheiro, neto de engenheiro, filho de engenheiro, que tinha todas as empresas de engenharia. Meus 2 irmãos mais velhos engenheiro. Já tá decidido. Aí eu comecei a falar assim, nasceu pai, eu gosto de economia. Ele falou assim, ótimo, filho, você faz engenharia, que você faz o que você quiser depois. Sobe os 10 mil prédios, Então, eu fiz engenharia,
na verdade, trabalhei com construção pesada, construção civil, que meu pai tinha uma empresa. Acho que fiz algumas obras pesadas também, foram muito interessantes para eu saber, inclusive, que eu não queria. Eu sempre gostei dessa parte de desafio, de estudar bastante. E aí eu fui migrando já da engenharia civil para engenharia de produção, trabalhei em companhia de petróleo, na parte de marketing financeiro. E aí fui contratado por uma seguradora internacional já para fazer a parte de investimentos. E fui gerenciar uma carteira de ações, me desenvolvi rapidamente. Eu tive o privilégio do meu padrinho, nos anos 80, quando eu era adolescente, já me dar livros de programação de mercado. Ele era um dos maiores cientistas brasileiros, e ele fazia programas nos anos 80, hein, já de programação. E eu, na faculdade, já me formei, além da engenharia em curso de programação, me deu uma vantagem competitiva enorme na época. E aí ele me deu livros de desafio do mercado. Eu me lembro, nos anos 80, eu lendo Reminiscências do Especulador Financeiro, que é um clássico que era o Jorge Soros da época, né? Foi responsabilizado, inclusive, de um dos responsáveis de quebrar a Bolsa, que é interessante, né? A Bolsa não necessariamente sempre tem que apostar a favor. Então, eu tive uma formação de livros clássicos na minha adolescência. Então, eu já trabalhei isso. E eu interajo com ele, inclusive é consultor da UCAM até hoje, e a gente troca umas ideias. Ele tem modelos de inteligência artificial quantitativos do mercado, a gente desenvolveu os nossos próprios modelos, então é muito legal. E aí eu fui caminhando, mas de repente eu me via numa estrutura de uma empresa estrangeira em que eu não podia ascender, e eu tinha um bichinho dentro de mim, um empreendedor. E aí eu tinha amigos que entraram no Pactual BTG lá atrás, né? Existiam vários bancos de investimento na época, e eu vi as pessoas conseguindo se tornar sócias e empreender. Aí eu me lembro que eu fiz uma entrevista, eu fui um pouco que nem o Cafu, as pessoas acham também que você é brilhante, você nasce brilhante, e aí eu tinha uma carga horária muito grande, aí não serve. Tomei a primeira gongada para entrar no Pactual, aí eu fui tentar a segunda, aí na terceira eu falei assim, olha só, e fazia já carteira de ações com 25 anos, eu falei assim, olha, o Cafu tomou 4 gongadas, né, em clubes para tentar ser jogador de futebol e foi ser capitão da seleção brasileira. E eu falei assim, olha, eu já faço ações, mas assim, eu não quero saber quanto eu vou ganhar, eu vou entrar aqui porque um dia eu vou virar sócio daqui, eu vou desenvolver, eu vou trabalhar mais do que os outros, eu vou estudar mais do que os outros, eu vou automatizar mais do que os outros. Claro que aquilo chamou a atenção do RH, aí chamou um chefe de área, eu conversei e falei a mesma coisa, e o outro chefe de área, no final estava falando com os sócios, eu falei assim, não tem vaga, mas é isso mesmo? Então é isso mesmo. Então eu entrei na Pactual BTG com salário de estagiário, eu era assessor de diretor, e eu tinha perdido meu pai. Então eu ganhava R$500 na época. Assim, é muito bom que eu veja essa nova geração, assim, que quer ascender rapidamente, que tem currículo muito bom. Eu era formado em engenharia, era dos melhores alunos, e eu entrei 10 passos para trás, para andar para frente. Mas eu também achava que até os 30 anos o mais importante era que eu ia aprender. E eu sabia que tinha talentos enormes no banco e eu ia aprender. E eu comecei no back-office, que é a mesma coisa da engenharia, que você tem que migrar, você tem que quebrar pedra. Uma escola fantástica que eu tive. E aí fui ascendendo, montei área de risco na época que não tinha, nos anos 90 isso era novidade. Deixa eu falar em que ano, Duda, que você faz em 1995. 95. 1995. Aí migrei para a parte de analista do buy side, que era ajudar o gestor. Eu me lembro, antes disso, até quando eu fazia parte de risco, o André Jacuski, que são uma das referências minhas, né, que hoje é um sócio principal da JGP, na formação do Pactual, a área dele precisava de um analista nacional e me convidou. E ele era responsável por toda a mesa, e era uma mesa mais ligada a ganho, mais proprietário, e era responsável mais de 90% do lucro do banco. E ninguém falava não para o André Jacuski, né? Era uma sumidade. E aí eu fui falar não porque eu achei que eu não estava tão preparado. Então, outra dica que eu estou aqui bem importante, se você quer negociar na bolsa, se você quer qualquer estratégia, a mais simples é melhor, mas esteja fundamentado. Não dê um passo maior que a sua perna, se sustente sobre bases sólidas. Eu falei assim, não, eu quero primeiro aprender sobre análise, eu acho que o meu círculo de competência vai ser maior no Brasil, vamos focar no Brasil. Aí eu foquei, fui para analista, aprendi nessa parte. Uns outros mentores muito legais foi o Florian, que trabalhou comigo, que hoje toca Constellation, muito legal. Passei pelo Southside, o chefe era o Guilherme Achê, da Esquadra, outro cara fundamental. Eu fui aprendendo com cada um com que eu trabalhei. Fui para a mesa,
Trabalhei com o Emanuel, que é o sócio principal da Leste, aprendi bastante. Aí o Esteves ascendeu, aprendi muito com o Esteves. Acho que é muito legal de falar aqui, porque o Esteves, além de ser um cara muito completo, eu sempre vi ele com uma humildade enorme para atender cliente. Então, a Ocan é uma casa focada para clientes e a gente desenvolveu, na época, eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, de desenvolver uma transformação do banco, que era mais proprietário, totalmente focado no cliente. Então, foi uma casa muito legal. Então, fui aprendendo cada etapa dessa, me tornei trader da tesouraria, né? Passei para a parte comercial também, abri os clientes no Brasil que não tinha, trader da tesouraria, depois chefe de tesouraria. Depois o banco foi vendido para o UBS, o Pactual. Eu toquei na tesouraria o dinheiro dos sócios. Depois retornei para melhorar a performance dos fundos. Fui chefe da parte de equities de todo o Pactual. E aí, com a entrada da BTG, eu estava também procurando novos desafios. Ou seja, eu sempre me coloquei desafios. Eu fundei um banco de investimento, do qual eu fui responsável por todo o asset. A gente chegou a ter mais de 60 bi sob gestão. Mas depois de 8 anos... eu olhei e falei assim, eu posso fazer mais pelos gestores, pelos clientes. Eu posso, acho que, fazer algo especial. E eu também queria focar mais, ter uma vida mais simples e essencial. Então, focar totalmente para gerar alfa, gerar valor adicionado para os clientes. Então, eu fundei a Ocan há cerca de 4 anos e meio atrás. A gente, nesse processo, a gente traz um histórico, trouxe um histórico dos fundos, e a gente chegou a 15 bi sob gestão. Tenho um orgulho enorme do que a gente fez. A gente foi premiado também com melhores retornos riscos. As principais casas referendam a gente. A gente tem fundos não correlacionados, porque a gente tem opinião própria muito legal. Então, foi uma trajetória contínua. E foi legal que, quando eu fundei a Ocan, olha como é que é muito importante a sua reputação, você fazer bases sólidas e fazer tudo certo em cada momento do tempo. Os meus ex-sócios do Pactual, todos queriam voltar a trabalhar com a gente, trabalhar comigo. Então, voltaram como sócio. Eu trouxe pessoas que trabalharam 10 anos juntos. Agora a gente está abrindo área de crédito com outro sócio também, que foi do Pactual BTG, que ficou mais de 10 anos com a gente. Então, é uma aglutinação de pessoas que trabalham junto há mais de 10 anos, ganhadoras e com o foco de melhorar a qualidade de vida dos clientes. Acho que mais que aglutinação, é um alinhamento poderosíssimo. Aliás, acho que, bom, todo mundo aqui já deu para perceber só nesse início como o Duda Rocha é incrível, cara, e querido, e muito respeitado e admirado no mercado. Vamos começar a falar de cenário agora aí, que as pessoas terão certeza que o Duda Rocha de fato é incrível. Mas fica aqui o convite. Aliás, o site da Ocan tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando também, a Ocan tá aberta na plataforma do BTG Pactual. Fica o convite, quase que o incentivo de conhecer melhor a gestora, conhecer melhor a equipe, realmente analisar ali as lâminas dos fundos, as rentabilidades dos fundos, onde é aquela coisa, apenas 4 anos, entre aspas, porque tem uma bagagem aqui de mais de 20 anos de história de mercado financeiro, não só sua, como do time que está montando a Ocan, e acho que muito ali da performance da história que vocês estão construindo reflete, são consequências dessa grande competência de vocês em montar esse negócio. Fica o convite aqui para conhecer melhor a Ocan. Bruno Lima, chegou a hora. Começar a falar de cenário. Olha, boa. Que ano de 2022? Estamos terminando o primeiro semestre, Duda. Temas extremamente quentes e que não param de ser aquecidos, como inflação Brasil e mundo. Para onde vai juro Brasil e mundo? A repercussão disso no preço de demais ativos financeiros Brasil e mundo. Uma China que está todo mundo tendo dificuldade. Que atuação, que condução é essa que eles estão tendo ainda com a Covid-19, né? E uma guerra que ainda parece estar longe de cessar no leste europeu. Vou dar uma página em branco aqui para você dar o pontapé inicial dessa resenha de cenário. Qual o seu apanhado desses 5 meses que estão se completando agora de 2022 e para esses 7 que ainda faltam para esse ano, Duda? Tá. Legal. Assim, primeiro eu vou fazer um preâmbulo que você citou dos nossos fundos sendo distribuídos na plataforma. E é um orgulho enorme estar aqui com vocês, né? Porque eu vim da casa e eu tenho orgulho enorme de ter clientes no Wealth, ter clientes sócios, ter clientes no varejo, ter clientes no digital. E a gente cumprir. Então, acho que vocês, parabéns, estão fazendo um processo completo e eu fico muito orgulho de ter a confiança de vocês. Segundo, você falou de quase tudo, você só não usou a palavra, mas é crise. Tem que ser mais amigável pro ouvinte, mais amigável. E aí, eu vou falar uma coisa que é interessante, né? Como é que o gestor de ações tem que perseguir as posições? Eu acho que agora, realmente, os desafios são grandes. Os riscos são acima da média, você está correto. Mas eu vou te dar uma informação interessante.
A pessoa que está ouvindo aqui agora, né, e teve uma descontinuidade no segundo semestre do ano passado, a Bolsa no ano fechou caindo 12%, a Bolsa brasileira caiu. Aí, não, mas a Bolsa americana está bem, os Estados Unidos unstoppable, como dizia o Trump, né? Mas assim, aí chega nesse primeiro semestre, a Bolsa cai 20%, o S&P 30%. As pessoas não viam uma queda dessa magnitude há mais de 20 anos. Então, olha como é que são os desafios. Mas, como você deve perseguir? Nos últimos 24 meses, as pessoas deveriam olhar um fundo, principalmente em ações, mais em 24 meses, né? A nossa base institucional, felizmente, olha, a gente está conseguindo, nesse cenário, ter captação de clientes institucionais, tanto no Brasil e no exterior. A Bolsa aqui no Brasil subiu 36%. Nos últimos 24 meses. Nos 24 meses. A gente até conseguiu superar isso, a gente até foi exceção. Tem vários gestores que também são muito bons, estão abaixo. Mas o meu ponto é, assim, o trabalho em ações tem esse componente variável, mas você tem que perseguir, tá? Então, acho que tem esse componente. Eu queria só postar que parece que as pessoas estão lendo jornais e vendo as quedas recentes, como é que você tem um ganho, como é que você deve perseguir. E eu acho que, como a realização foi maior para frente, eu acho que se você olhar 24 meses para frente, mesmo com juros altos, dificilmente quem apostar na Bolsa Brasileira vai perder dos juros, tá? É um pouco prognóstico. Eu não sou Cassandra, eu vou reavaliando a cada mês, né? O trabalho nosso é científico, mas se eu for fazer um prognóstico para frente. Mas vamos falar de cenário, tá? Então, eu não sou poliana também. Os desafios são grandes. O maior tema global é uma inflação alta no mundo, consequentemente, juros mais altos. Nós, da UCAN, temos um desvio de percepção que os juros vai se manter mais alto por mais tempo porque a inflação vai ser mais alta. E eu vou desenvolver um pouquinho isso. As pessoas acham que porque a inflação está alta vai gerar uma desaceleração e aí isso naturalmente vai fazer a inflação cair. Eu acho que é um pouco mais complexo, isso no Brasil a gente já viu várias vezes. A inflação é de choque de oferta que chama, ou seja, preço de commodities e tudo mais, mas isso já passou para salários, para preços, para serviços. E uma inflação alta, ela se retroalimenta. É isso que a gente está acostumado aqui no Brasil. Inércia. A inflação aqui no Brasil, o core da inflação, né, o principal da inflação, está mais de 14%. Então, as pessoas acham que nos próximos 3 meses, por exemplo, no Brasil, os preços vão continuar subindo. Ela se retroalimenta. Isso é um fenômeno que não acontece mais de 30 anos nos Estados Unidos, na Europa, então ela está se retroalimentando. Então, acho que, infelizmente, vai ter que ter um juros maior. Isso vai frear o crescimento global. Acho que o risco de recessão, principalmente na Europa, é grande, mas eu acho que tem um ganho para se obter ainda, porque isso não está precificado. Acho que os juros, a gente está apostando em alta de juros na Europa, no leste europeu, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil. A gente acha que os juros no Brasil, a inflação está muito resiliente, então acho que principalmente ela vai demorar mais para cair. O Brasil ainda tem desafios fiscais para retroceder. Então, o ambiente de juros é mais alto. Nessa aversão a risco, acho que o dólar é mais forte, principalmente a desenvolvidos. Por exemplo, o dólar é mais forte em relação ao euro. Ah, mas e o Brasil? O Brasil tem a vantagem de ser exportador de commodities, ser visto como, no relativo, a gente crescia menos, então tinha uma visão pior. Hoje a gente está crescendo igual ao mundo, então eu acho que aqui é um pouco mais desafiador. Mas eu, sinceramente, não estaria comprado no real em relação ao dólar, porque eu acho que o risco é grande. Commodities para cima, a gente está comprado, por exemplo, em óleo. E na Bolsa, é o que se chama de gerar alfa, ou seja, gerar valor independente. Então, tem setores que a gente está comprado e tem setores até que a gente está vendido. Então, nós estamos comprados no setor de energia, petróleo, empresas de petróleo integradas, a ganhos de refinaria, a ganhos de serviço, muito ligado. E tem uma derivada em volta em alumínio, urânio, uma série de derivadas em volta favorável. Primeiro tema. Segundo tema, bancos, juros altos no mundo e juros altos no Brasil. Relativamente, os bancos se saem melhor, são resilientes. Os bancos aqui são sujos de sangue, já passaram por guerra. Nós, gestores, temos cicatrizes, isso é muito importante, mais do que os gestores lá fora. Vão passar melhor, tá? Terceiro setor, tecnologia. Aí eu acho que está marginalmente vendido. Eu acho que o consumo, tecnologia, empresas que não estão gerando lucro agora ou não estão gerando caixa, vão sofrer com juros mais altos. Eu acho que está tendo algo que é não intuitivo. A inflação está mais alta, está tendo revisões para cima, acho que ainda vai ter, e está tendo revisões para baixo de crescimento. Então, o consumo acho que ainda vai sofrer bastante no tempo. Então, é uma carteira mais protegida, né? Eu acho que os ouvintes que estão participando aqui, é interessante que normalmente tem muita gente que é investidor em ação, eu acho que tenham uma disciplina, o mais simples possível pode funcionar, tenha uma estratégia clara, mas também invista no profissional.
Eu acho que os multimercados, por exemplo, são muito favoráveis, ou até em ações, se for olhar mais para o médio prazo. Por quê? Porque ele faz algo que o investidor pessoa física não consegue fazer. Ele é um bom benchmark, que é a gestão de risco, que é essa contínua gestão ativa e proteger o portfólio. Então é um cenário desafiador, né? Como diria em Game of Thrones, Winter is coming. Belo coach. Mas eu acho que também, para nós gestores, eu, por exemplo, infelizmente, eu não consigo dar um cenário otimista, mas eu estou otimista de gerar valor. Eu estou expandindo a carteira, mas mais protegida. Porque eu acho que tem setores ganhadores, como de energia, e tem setores, infelizmente, perdedores, que são as empresas de mais longo prazo, tecnologia e de consumo. Boa. Perfeito. Acho que excelente kickoff para a resenha, um excelente panorama. Bruno Lima, temos aqui então 3 grandes temas para dar aquele zoom, para funilar aqui com o Duda. Commodities, bancos ou setor financeiro e tecnologia. Dá o pontapé aí, qual que você vai pegar? Eu vou tentar ser um pouco mais aqui, advogado do diabo aqui nos pontos do Duda, mais para pegar assim, até N discussões que já foram inclusive trazidas aqui para a mesa, mas que volta e meia a gente lê research lá fora, enfim, a gente fica sempre tentando balizar onde um call que não a visão, né, e aí, pô, aqui é papo franco, né, mas hoje a visão de oil, energy, de forma geral, que a gente vê aqui, dá para dizer que é uma visão meio consenso no sentido de patamar mais alto de preço, né? E aí uma pergunta que a gente sempre fica tentando responder é, pô, beleza, mas em que momento esse negócio começa a destruir demanda para você, de fato, você começar a gerar essa percepção, né, recessiva do processo e, naturalmente, você destrói a demanda, o preço alivia. Tem um contraponto de oferta, não tem oferta no mundo, né? Então era mais para jogar essa bola aqui, tipo, como é que você enxerga essa discussão? Pô, a gente sabe que não tem oferta no mundo, tem uma dificuldade muito grande de países produtores de fazer frente a essa demanda. Por outro lado, você também, enfim, em algum momento, né, pelo próprio patamar de preço, você deveria começar a destruir um pouco dessa demanda lá fora natural. As pessoas começam a deixar de... Eu sei que é quase inevitável deixar de usar o óleo, mas você acha que isso tem como é que você equilibra isso? Ou tua visão não, cara, é um carrego de curva de longo prazo sempre voltando, né, indo para cima, enfim. Só para dar uma ideia, o petróleo no início do ano estava $65 para 2028, hoje está 73, mesmo vencimento lá na frente. Tem um deslocamento positivo da curva, né? Como é que você equilibra isso, Duda? Deixa eu passar um filtro macro, Duda, talvez também tentar resumir um pouco a pergunta do Bruno. Aliás, me lembrou um coach de macro, não sei quem é o pai das aspas, mas o melhor remédio para preço alto de petróleo é o preço alto de petróleo. Isso. Então, assim, no macro é o seguinte, risco de recessão, resumir bem aqui um pouco. E outra coisa que está começando a assumir os noticiários, não só lá fora, mas aqui dentro também. E aí eu queria até entender a sua opinião, sua visão sobre isso. Risco de desabastecimento de diesel, bom ponto também. Tanto na costa oeste americana como no segundo semestre aqui no Brasil. Tá ótimo. Vamos lá. Eu acho que tem vários conceitos aí. Primeiro, o Brunão aqui tocou num ponto. É bom, o melhor amigo para o gestor é o advogado diabo, que defende o ponto. Se eu tivesse a gestão da UCAN, são feitas por consenso, por times, e se eu tivesse sempre alguém que concordasse comigo, eu estaria com problema, né? Então é uma discussão muito rica. O que ele falou foi um conceito muito interessante, primeiro, né? Quando existe um consenso muito grande em relação a uma posição, ela fica perigosa, porque é aquela piada, né? Quando a história do investidor que foi engraxar o sapato, e quando ele falou, qual é a ação boa para comprar? E aí ele subiu para a mesa e falou assim, pô, se até o cara que não é especialista lá embaixo está me perguntando qual é a ação, é melhor eu vender tudo, porque não vai ter um comprador novo, né? Assim, só que é importante, porque você tem que saber sempre o fundamento onde você está, tá? Nós nos guiamos por isso. Na UCAN, a gente toma as decisões mesmo em ações de cima para baixo, como se fala. Ou seja, a gente sempre toma os aspectos macro, depois se debruça sobre os micro. Por que eu acho que o fundamento? Porque o grande gestor, ele só sai de uma posição quando o preço, ou o fundamento já não favorece, ou o preço realmente ele vê um potencial de valorização muito pequeno. Porque o grande ganho é isso. Por isso que algumas ações decuplicam na mão do gestor em 5 anos. E as pessoas falam, mas subiu 30%, já não é para vender? Então, dica de gestão. Tenha stop loss, ou seja, corte suas perdas, mas deixe os seus preços subirem. Preço do petróleo alto. Todos nós achamos $120, historicamente, algo alto. Mas eu já era gestor em 2007, em que você teve um ciclo favorável, e eu vi o preço do petróleo a $150. Tá?
Depois disso, o mundo teve um desenvolvimento fantástico, crescimento, o peso até da energia diminuiu e o preço está $120. Ou seja, o peso sobre o consumidor de um consumidor desenvolvido, por exemplo, os Estados Unidos, hoje é baixo sobre o preço do petróleo. Uhum. E o que aconteceu na última década é que teve faltas de incentivos à nova produção, né? Teve outro aspecto do ESG que foi um grande ganho do mercado, uma preocupação de ambiental, social e governança, da sociedade como um todo, mas se inibiu fortemente. Uhum. E aí, normalmente, em tudo que é numa sociedade, você exagera mais para um lado. Então, você não tinha ainda uma capacidade de ter uma transição energética para você migrar para nuclear, que é mais limpa, com mais segurança, para eólica, para solar, ou essas novas fontes de energia também tinham um aspecto poluidor, porque usam componentes poluidores e não tem uma produtividade tão grande. E aí o mundo foi desestimulado e, de repente, começou a se achar com uma falta de algumas fontes energéticas. Então, o meu ponto, no curto prazo, parece o petróleo alto e o movimento muito forte. Mas se você voltar 10 anos atrás, há apenas 10 anos, a Exxon era praticamente a empresa mais valiosa na Bolsa, no mercado americano. Não foi há 10 ou há 20 anos atrás, agora eu tenho que lembrar. Mas assim, recentemente, num pouco tempo... Fica 15 no meio do caminho. A Exxon, 15 no meio do caminho. A Exxon era a empresa mais valiosa da Bolsa. Hoje em dia, a Exxon é uma fração do que vale Apple, Microsoft, as empresas mais valiosas do mundo. Então, olha a mudança que houve. Então, assim, e aí se viu um mundo com um problema de oferta e uma demanda que não é explosiva. As demandas, até com a desaceleração, têm revisado para baixo. O diabo está sempre nos detalhes, no micro. Só que o problema é o seguinte, a capacidade de refinaria do mundo também, que era um negócio ruim, com baixas margens, também não foi investido. Então, você tem o petróleo bruto, mas a refinaria para produzir diesel, para alguns produtos específicos, mais fraco ainda. E outras fontes também não foram, né? A gente achava que o petróleo já ia para $100, e na guerra ainda agravou, porque tem o fornecedor a Rússia, aí tem sanções contra a Rússia, então está se cortando o petróleo. E os preços que a gente viu, por essas derivadas do petróleo, como o preço do gás, como o preço do diesel, né, que se chama do spread do diesel, explodiram na Europa. O preço do gás explodiu nos Estados Unidos. Então, hoje, a discussão é que o preço está alto, quando a discussão deveria ser muito mais grave. É se vai ter diesel, vai ter gás suficiente para abastecer alguns países desenvolvidos. Né? Então, muitos países estão fazendo estoques estratégicos para se fortalecer. Então, a mais preocupação é faltar. E aí, commodities é baseado pelo estoque. Então, assim, se o estoque é baixo, o estoque está baixíssimo, numa temporada, inclusive, de furacões, que pode gerar descontinuidade. Se o estoque vai a zero, por exemplo, o preço pode ir a qualquer coisa, até a demanda se desestimular. Só que a gente também tem um outro problema. O ser humano aceita muito pouco sacrifício. E aí, o que está acontecendo? Existe uma preocupação política, porque isso está gerando uma impopularidade muito grande dos países. Aqui no Brasil, a gente vê toda essa discussão em relação ao preço do petróleo, isso é uma discussão global. E aí estão dando subsídios para segurar o preço. Ou seja, na verdade, para o consumidor o preço não está subindo tanto. Então, também não contém a demanda. Então, você contrariar as leis da economia é igual você querer contrariar a lei da gravidade. É isso mesmo, uma hora cai porque a demanda, mas vai demorar mais tempo. E aí tem um outro conceito do mercado. É muito importante você saber em que capítulo que você está. Eu acho que a gente não está no capítulo ainda da demanda começar a cair. A gente está no capítulo da escassez piorar do produto, que pode refletir numa alta maior. Mas é o mais importante, nosso maior investimento são empresas de petróleo, que não necessariamente o preço tem que subir mais. Se o preço por uma Exxon está dando 7% de dividendo no mundo, ainda quase sem juros, tem crescimento para frente, que agora está sendo estimulado ela a fazer investimento. Né? Mesmo no Brasil, uma Petrobras tem todo o risco político, diferentes políticas, essa ameaça, demora mais tempo para registrar o combustível, mas ela acaba convergindo, está dando mais de 30% de yield. Então, nos chama na UCAM muito forte esse tema. Então, não existe nunca nada óbvio no mercado, há riscos envolvidos, mas a gente tem que ter alguma simetria, tem que ter algum viés. Como a gente está vendo o fundamento favorável, ainda preços não muito distorcidos para cima, a gente continua com esse viés para cima. E mais importante, essas empresas
são empresas de valor altamente geradoras de caixa. E nesse mundo de juros mais alto, como diz Warren Buffett, cash is king, ou seja, você gerar caixa é o que vale, porque o custo de oportunidade aumentou. Perfeito. Eu pedi até só para... Você usou aqui, não sei se foi apenas no exemplo ou se realmente reflete os cavalos que a Ocan está enxergando o valor e está se posicionando. O Exxon lá fora, aqui você chegou a comentar em Petrobras, teria mais alguns papéis aqui dentro? Cara, lá fora? aqui no Brasil a gente também gosta muito de PetroRio. Por que a gente gosta de PetroRio mais do que outras companhias de petróleo? Porque ela está efetivamente comprando ativos de qualidade de pré-sal, como a Balcoraeste, que ela está em negociação com a Petrobras. Então, eu acho que muda de patamar. É igual o Flamengo, é outro patamar. Aí Então, aí eu não vou me comprometer, que senão vou ser acusado de clubismo. O convidado, fique à vontade se quiser falar mais de Flamengo. pode ser. Mas é assim, então acho que tem isso também interessante. Lá fora, a gente está comprado assim no próprio petróleo, mas eu citaria, a gente gosta de Schlumberger também, que é uma fornecedora de ativos para petróleo, só para citar um outro exemplo. Então tem um case que a gente gosta bastante lá fora. Que ali é outro ponto, né? Se vai precisar startar, acelerar a produção, né? Essa galera vai retomar crescimento, cara, não tem oil service. Exatamente. Hoje você já tem falta, né? O livre Exatamente. de pedir plataforma. É que é o seguinte, você não estala o dedo. Hoje em dia tem um problema de supply, né? Que chama de oferta de produto do mundo, né? Mais ficou muito famoso, semicondutores, como é que tá faltando para fazer celular, para fazer os chips e tudo mais. Mas sem qualquer coisa, você não instala e você aumenta a produção. Isso tem como é que se fala? Uma curva que demora 1, 2 anos para você começar. Então você tem uma normalização, mas então, todo o ciclo é movido assim. O preço cai, corta os investimentos. O preço sobe, se aumenta os investimentos. Só que agora tinha contingências para você aumentar, então não deixaram. Então o mercado, para se regular, o ciclo vai ter que passar um pouquinho. Outro setor que a gente gosta é bancos. Então tem exemplo assim, por exemplo, desde lá fora, né, uma empresa que foi espelho para nós do Pactual BTG lá atrás, foi a Goldman Sachs, que era o melhor banco de investimento do mundo, hoje está abaixo de book, ou seja, abaixo do seu patrimônio. Então, eu me lembro, na minha história, me matando para comprar a preço de patrimônio, como os sócios hoje do Pactual BTG compram a ação, e lá fora a mesma coisa. Então, o que eles estão fazendo como a ação está abaixo? E dando um retorno acima de 15%, com uma gestão superior, estão recomprando mais agressivamente suas ações. Tecnicamente, o que isso significa? Você fica com uma certa proteção em relação ao mercado, né? E como se falasse em opções, você tem uma put a seu favor, porque eles mesmos não deixam a ação cair tanto. Claro que o cenário não pode ser tão recessivo que é o ponto que o banco, que é um setor alavancado, gere problema. Esse não é o cenário da Ocan hoje. A gente revisa como o FED, como o Banco Central aqui, como todo mundo, todo mês esse cenário. Mas isso não é o nosso cenário hoje. Então a gente gosta. E da mesma forma os bancos aqui no Brasil, tá? O Itaú está muito bem encaixado, o Itaú tem um retorno acima de 20%. Infelizmente a gente tem um juros maior, consumo, construção, bens de capital, sofrem mais, mas os bancos muito bem. E a outra é uma posição relevante nossa há muito tempo, que é o Pactual BTG, porque pega ao mesmo tempo uma valoração, né? Um lucro, o preço dela comparado ao lucro está 10 vezes mais ou menos só, que é um preço mais ou menos dos bancos, o Itaú é muito próximo, 8, 9 vezes, com todas as verticais novas de crescimento de varejo, de digital. Então você compra uma empresa de tecnologia que cresce 2 dígitos, mais de 10%, como a nossa filosofia exige, que também se beneficia. E agora, em tecnologia, a gente é mais conservador lá fora, então a gente está vendido alguns índices de tecnologia. Não acho que é para vender empresas muito boas. A gente até está comprado em relação a essas empresas que geram menos lucro, como Apple, como Microsoft, como Você falou Google, que eu acho que são legais, que estão muito bem encaixadas. Google negocia 15 vezes relação lucro, Apple próximo de 20 vezes, Microsoft 30 vezes. Quando você tem até mesmo empresas mais tradicionais, como Walmart, Costco, que vão sofrer nessa parte de consumo, negociando a 30 vezes. Então, acho que a gente também é um pouco vendido nessa parte de consumo que sofre lá fora e sofre aqui dentro. Boa. O que eu ia perguntar só essa questão do... Mas você já respondeu, que era a questão da recessão no sentido do ciclo de inadimplência, né? Não pega os investment bankings, é outro bicho, é outra discussão, mas é muito mais uma discussão do banco de varejo, né? Que é o cenário recessivo de como é que se impacta na inadimplência e, consequentemente, aquela discussão de, né, do que você está vendo de ROI, né? Se ele poderia ser corroído por uma PDD mais alta, alguma coisa nesse sentido, que acho que uma parte do mercado ainda se questiona, né, em relação a isso, olhando para banco de varejo. O banco de investimento é outro bicho, né? Eu acho que no Brasil a inadimplência vai pegar mais um pouco. Tá? Então vai pegar um pouco do crediário de varejo, vai pegar um pouco nos bancos, mas os bancos
De novo, são sujos de sangue aqui, são acostumados com crise, né? Essa é a nossa vantagem comparativa nesse cenário agora. Então, eles não estão muito alavancados. Os bancos estão com uma carteira de crédito, mas vai sofrer. Então, sim, mas empresas mais ligadas a crediário e tudo mais vão sofrer na economia real, tá? Lá fora, tem aquela piada que os economistas preveem uma recessão, de 10 recessões que eles preveem, uma acontece. Economista aqui, ó. Então, assim, você... Das últimas 15 recessões mas o cara é que os flamenguista, economistas... o cara é flamenguista, então ele tem um Nove track record aconteceram. bom. Como flamenguista, ele tem um track record Aqui bom. é outro patamar, Outro Duda patamar. sabe muito bem. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, eu acho que tecnicamente acho mais provável a gente ter uma recessão nos Estados Unidos. O que é recessão tecnicamente? O primeiro tri, o PIB deve ser negativo nos Estados Unidos, né? Negativo, o segundo tri deve vir também. Mas eu não acho que vai ser tão severa ao ponto de você passar. Aí eu acho que tem um dinamismo da economia americana que eu respeito bastante, tá? Não é imune ao ciclo, mas sofre menos do que o ciclo, se tá? ajusta rápido. Se ajusta mais rápido, tá? A gente tem a vantagem que no capítulo, o que eles estão passando esse ano, a gente passou no passado. A gente já subiu os juros, a gente já sofreu, a gente está se estabilizando lá em cima, tem desafios aqui muito grandes fiscais para fazer, mas acho que também, como o gestor fala, é uma curva de probabilidade, que é a cauda larga, aquele evento improvável, eu acho ainda. Agora, eu vou reajustando a todo mês, e como eu tenho proteção, eu estou preparado, inclusive, para ter um cenário mais agudo. O cenário mais agudo para o gestão que é focado em retorno absoluto, ele não é ruim. De novo, você não precisa ser otimista para ganhar mercado, porque ele vai gerar uma tendência. Então, você pode ganhar nessa queda. E, claro, você vai ter ativos, como já está aparecendo um pouco, empresas muito boas, com prêmio favorável para comprar do mercado. Então, acho que isso também é bastante legal. Poxa, só de novo aqui um pouco do advogado aqui do... Mas, cara, quando você fala desse cenário, você falou dos Estados Unidos a respeito do ajuste rápido, né? Você não cria aqui uma janela de dúvida em relação à trajetória do Fed, no sentido de, poxa, você começa a ter uma janela um pouco recessiva, o mercado interpreta, opa, esse cara não vai subir tanto juros assim, né? Pô, famoso fallback, né? Pô, ele vai recuar, o mercado começar a precificar menos alto, de repente você ter uma aceleração dessa parte de tech, enfim, de novo a bolsa dá uma, né, respirar, mas aí você acredita que, enfim, esquece, isso é só um blimp no tempo, é só um momento e depois você deveria de novo voltar para o cenário de recessão, preço mais alto, inflação corrente pior, o cara vai ter que continuar aumentando os juros na trajetória inicial. Não, legal, Brunão. Nada como ter um entrevistador especialista aqui que foi no ponto certo. O Fed tem um duplo mandato, diferente do Brasil. O Brasil só foca em inflação, graças a Deus, porque aqui no Brasil é tanta confusão, é tanto barulho, que se ele não focasse em inflação e a inflação é tão alta, ele fosse ver outras coisas, ele não ia conseguir controlar. O Fed tem um duplo mandato de inflação e de atividade, principalmente ligado ao nível de desemprego. Só que o problema é o seguinte, o desemprego está nos menores níveis históricos. Inclusive, é um dos responsáveis por alimentar a inflação. Então, ele não gostaria de ter recessão na atividade. E a inflação está em níveis altíssimos. Então, entre esses dois problemas, ele vai ter que escolher brigar contra a inflação. Se ele não o fizer, ele vai ter que brigar mais alto lá na frente. Então, ele tem dois problemas. Ele tem duas soluções não ótimas para tomar. Vão ficar insatisfeitos com ele de qualquer maneira. Você, presidente do Banco Central, é você ser impopular. Mas eu acho que agora o problema é muito maior da inflação. Então, é claro que se você tiver uma recessão severa, isso consegue conter a inflação. Mas não é nosso cenário hoje. Então, você vai ter que fazer... E o Fed, ele já fez um cenário em que ele é cauteloso. Ele não está falando assim, eu vou lutar, ele não está no whatever it takes, vou fazer o que for preciso para controlar a inflação, vou subir em 0,75. Ele está com os juros ainda em 0,5% lá embaixo, começou a tirar a recompra e tirar um pouco dos estímulos, estava fazendo há pouco tempo atrás, e a inflação dele está 6% a 8%. Então ele está muito atrás da curva. Ponto. A Europa nem ainda, a Europa está com inflação de 2 dígitos e está com fluxo negativo. Então está aquele denial mode, negando a realidade. Né? Eu gosto muito de uma frase da Ayn Rand, que é a que escreveu A Revolta de Atlas, que é um livro síntese, acho que para quem quiser ler, todo mundo se assusta porque tem 1.500 páginas, é um tijolaço. Mas eu faço um desafio que quem comprar o livro e conseguir parar depois de ler 30 primeiras partes, porque o livro flui e tem assim, ensinamentos de uma vida. Foi escrito durante mais de 12 anos
por 12 pessoas lideradas por Ayn Rand. Um dos 12 era o Alan Greenspan, que foi presidente do Fed. Pô, Então, assim, é um isso é livro bom. síntese que eu acho que é. Mas ela tem uma frase que eu acho que é muito boa. Você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências da realidade. Então, hoje, eu acho que a Europa está negando a realidade, mas ele vai ter que se haver com as consequências disso. Bom. Pô, tem um comprado em US, vendido na Europa, faria, Duda? Sim, inclusive temos, né? Nós temos o dólar em contra a Europa. Aí, ó. Inclusive, temos tomado muito no leste europeu em juros também. Boa. Interessante. Ah, não, a Europa tá mais... E, inclusive, hoje até estou marginalmente comprado. Por exemplo, eu sou comprado em empresas, principalmente de petróleo, nos Estados Unidos. Na Europa eu sou mais, porque está tendo muita intervenção na Europa. Perfeito. A Europa, como está um Subsídio, problema mais grave, Inglaterra, berço do liberalismo, está taxando ganhos extraordinários de companhias de petróleo e querendo fazer isso para outros setores. Então parece a Argentina, né? Uhum. Tudo que a gente sabe que não dá certo. Mas assim, tem que tomar um cuidado porque a Europa está muito não ortodoxa. Está mais vulnerável. E aí, essa quando governança você não aí. consegue gerenciar isso, o gestor, fica Você de tira o fora. pé, né? Ah, boa, pô, brilho, hein? Interessante. Bela colocação. É. Bela colocação. Bela. Farei o contraponto agora. De quê? Do momento deu ruim. Ah, boa. Ah, é. Acho que o momento Boa. aqui tá tão bom e a discussão tá tão ótima. Antes que o Liminha esperneie do outro lado do vidro, o Liminha, Ah lá, aliás, já tá hoje tá esperneando, elegante. inclusive, só O porque tu Liminha veio falou. vestido de black tie. Aí, Liminha Tô tá curioso estilo- pra saber o porquê, mas enfim, já deu pra ver que é o Liminha, né? É. Né? Exatamente. O Duda tá conhecendo o Liminha aqui. Pois é. O momento deu ruim, Duda. Pô, você tem quase 27 anos de mercado. Cara, você estava na tesouraria do Pactual, ali década de 90, você já pegou México, você já pegou Rússia, você já pegou até Lehman Brothers. É. Covid-19, E cara. aí, o que que não pegou, a né? estrada, exatamente, a estrada já tá bem longa aí na sua experiência, na sua trajetória de gestão. Por algum acaso, teve algum momento que deu ruim? Teve algum momento que, cara, você teve uma convicção muito grande, ou era uma posição muito grande que você carregava, ou você e o time, de fato, estavam muito convictos com uma tese de investimentos, estavam grande e deu muito errado, assim, que doeu, e aquilo trouxe um aprendizado hoje pro gestor do Da Rocha Naucan? Tá bom. Como o Liminha, nosso contra-rega aqui, O tá cara me de black cobrando, tie, tá eu de vou black fazer tie, mais vou respeitar, bate-bola, tô tá? até com medo. Eu acho muito legal você perguntar o que deu ruim, porque eu acho que desconfie, acho que o gestor que fala que não deu ruim. Um dos maiores erros do gestor é ser arrogante em relação ao mercado. Assim, como você falou, eu na tesouraria sofri bastante, mas eu acho que eu fui sempre um cara que passei pela área de risco e dei um valor enorme para a gestão de risco. Então, na UCAN, a gente é focado em retorno ajustado ao risco. Tá? Por isso que a gente tem menos drawdown, que são menos quedas do mercado. Eu acho que é muito importante você focar nisso. Tá? O momento deu ruim é que quando eu estava ainda na Plural, o banco de investimento que eu fiz gestão, a gente vê um sucesso enorme, prêmios, e você começa a achar que o seu processo de investimento está tão Infalível. Infalível não é o ponto, mas assim, que você está muito bem ajustado. E aí teve uma reversão enorme de mercado, e as piores reversões são as de queda ali, no impeachment da Dilma, que o mercado reagiu muito rápido. Eu me lembro, em uma hora do mercado, o mercado subiu 10%. E eu tinha posições mais defensivas, de exportadoras, focadas em dólar, empresas de adoro, todas empresas muito boas. Que vinham dando bons retornos. Que vinham dando bons retornos. E aí, como os fundos estavam muito grandes, eu demorei mais tempo para conseguir adaptar o portfólio. E confiei demais no micro sem levar a função macro. E assim, foi um duro golpe, porque eu ter um ano que os multimercados foram abaixo do CDI foi absolutamente exceção. Em 10 anos foi o único ano que a gente ficou abaixo. Mas quando você põe um sarrafo alto, você se cobra muito. Então, eu senti. Só que não importa o que o mercado faz com você. O que importa é o que você faz com o que o mercado faz com você. Então, eu mudei o processo, adaptei e botei um limite de liquidez. Então, inclusive, eu tive fechado o fundo ano passado, que também estava um sucesso enorme, porque, como meu propósito aqui é ter qualidade de clientes, eu não quero ser o maior do mercado. Eu quero ser o melhor do mercado em alguns aspectos. Com humildade, quando você é o melhor em tudo. Vai ser um fundo diferenciado que vai ser sempre solução para o cliente e não correlacionado. Um fundo que faça algo diferente do mercado. Então, a gente adaptou rapidamente isso depois. Convenceu os clientes que ficaram com a gente viu a gente recuperar o dinheiro que eles perderam e ganhar ainda mais depois. Então, acho que o tempo é o senhor da razão. Então, te ensina bastante isso. Agora, o melhor são as pessoas que sofrem, tá? Porque as pessoas que sofrem, sofreram na pele.
Por isso que as pessoas acham que são gestores no começo ou querem tomar muito risco no começo. Tem que ser algo crescente, porque em algum momento, a única coisa que eu garanto que é investir no fundo da Alcan, em algum momento vai chacoalhar. Mas eu queria deixar bem claro que a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo e depois a gente vai procurar o ganho maior depois. 2 aprendizados aqui, então, reversão de bear market. Cuidado que isso São pode ser reversões rápidas, muito, né? muito forte, mas pior que a história É. mostra realmente, reversões de bear market são muito mais acentuadas do que reversões de bull market, achei interessante. E o outro exatamente essa liquidez, tamanho de posição, para qualquer momento quando a realidade se impõe, a porta quando é estreita, às vezes é duro, né? E o deu bom, Duda? Cara, o deu bom eu acho que foi Alcan, cara. Acho que foi um momento de, assim, muito legal, que eu juntei pessoas com o mesmo propósito, a gente focada, a gente propôs algo com retorno ao estado ao risco. Ano passado a gente foi premiado de novo nos 3 anos, que a gente dá mais valor, retorno ao estado ao risco, que foi premiado. A gente continua com uma proposta muito legal. A gente dobrou o escritório, vai dobrar o número de pessoas, criamos área quant, criamos uma área internacional. Nos últimos 3 anos, mais de 50% do nosso risco foi na parte internacional. Isso é importante porque quando deu ruim no Brasil, você tem que buscar dinheiro em outro lugar. Né? Claro, você pode até ganhar um pouco, deu ruim, mas é sempre mais difícil no bear market, no mercado em queda, você ganhar dinheiro. Né? Mercado em queda tem 2 regras. Né? Primeiro, é não perder dinheiro. A segunda, não esquecer a primeira regra. Então, mas você dá para ganhar dinheiro. E lá fora, a gente sempre consegue essa diversificação e tem muitos ativos. Bacana, o momento da Alcan, então, é de expansão. O momento é de expansão e de consolidação, isso aí. Acho que reforçando mais uma vez, pessoal, o link da Alcan está aqui. Quer conhecer melhor, mais de perto a história, os gestores. E já vou também aqui fazer uma de RH. Se estiver interessado em trabalhar junto com o Duda Rocha e toda a equipe, né? fazer parte da história da Alcan, entre no site, acesse o site e deixe lá, quem sabe, o seu CV. Abusei aqui, Duda, ou não? Não, pode falar. A gente está sempre aberto e estamos, inclusive, contratando. Olha Perfeito. aí. Mas tem que passar a prova, é difícil, tem que ser muito qualificado e tem que fazer igual a gente. Aqui a gente dorme mal para o cliente dormir bem. Então não é fácil. As pessoas acham que ganhar dinheiro é fácil, não é fácil. Perfeito. Bruno Lima, corre com os quadros que estão faltando antes que Bora. o Duda Não, Rocha Liminha veja falou cenas assim, lamentáveis do Liminha esperneando de black tie. Não, já deu umas pernadinhas de leve ali. Cara, tem 2... Bom, pensa aí, enquanto você pensa no quadro de medalhas, aquele ativo que você acha, diferenciado, que a gente Pra brinca competir aqui. aqui com a gente no quadro de medalhas né? do clube. A gente sempre pede a discussão de série, né? Uma série, momento de compressão, a gente já volta e meia e fala que livro, você já citou livro aí, já falou de um. Então vamos pegar uma sériezinha, aquele momento, achei a série legal. Você curtiu de ver? Cara, eu vou citar uma série que é simples, são só 3 episódios, que também é uma aula, é uma testemunha da história, que é a série do Bill Gates na Netflix. Eu só da Bill Gates Netflix lá, agora me faltou exatamente Código o nome. Bill Gates. Código Bill Gates. Eu não vi ainda. Bruno Enciclopédia falou aqui. Então assiste o Código Bill Gates porque mostra a ascensão dele. Ele foi demonizado porque era muito competitivo, se tornou o homem mais rico e depois montou a empresa maior filantropia do mundo. Ele era o homem mais rico e trouxe o segundo homem mais rico, que é o grande investidor Warren Buffett. Então, aqui no Brasil, a gente tende a não valorizar as pessoas de sucesso, as empresas, as pessoas que trouxeram uma transformação que melhorou a vida das pessoas, diminuiu a pobreza. E as pessoas acham que as pessoas são movidas só por ganância. E na verdade não, são transformar e melhorou a qualidade de vida. Então é uma aula um pouco sobre a trajetória dele. Perfeito. Correndo aqui, aproveitando que o Liminha entrou no Candy Crush, a gente tá trazendo um quadro novo que a gente acha legal pra caramba, que, vários gestores, vários caras de peso passam aqui no mercado e bate uma curiosidade, ou até aquele momento para, se você quiser comentar e compartilhar aqui, pessoas que influenciaram a sua formação como gestor, como pessoa, como profissional no mercado financeiro, chame de mentor, chame de guru. Você já disse vários nomes que eu vou recapitular aqui na sua trajetória do Pactual. Você falou Axê, Florian, Jacuski, Emanuel, Esteves. E todos são humanos, tá? Tem parte também que eu procurei não copiar, tá? Então, assim... Mais algum aí que você acrescentaria nesse rol? Cara, eu vou só para falar uma coisa diferente da coisa do esporte, eu me lembro muito de um técnico de basquete que me ensinou muito sobre risco. Primeiro ele falava assim, olha, você tem que tomar o risco, tá? Então, o que eu recomendo para as pessoas aqui, a salvação é pelo risco. Essa frase é da Clarice Lispector, tá? Um pouco de poesia numa hora dessa. Sem dúvida. Então, a salvação é pelo risco, mas você tem que fazer um gerenciamento. Então, assim, quando você tiver para decidir, se tiver chance de fazer uma cesta, vai para a decisão. Você pode errar, mas se você não tentar, você já errou. A outra é que o mercado é um jogo dinâmico. Então, se você está 20 pontos atrás, você não arrisca mais, você arrisca menos, marca, decide a bola debaixo da cesta, estuda mais, trabalha mais, que quando você vê o jogo está empatado.
Então é um jogo de você se esforçar mais, ter ganhos mais certos. Agora, quando você tiver 20 pontos na frente, não relaxa. Continua fazendo o seu melhor, porque todo dia é um day one no mercado, é um desafio, todo dia entra um cliente novo. Então você tem que manter o foco, uma disciplina, um estudo para continuar fazendo uma gestão superior, tá? Aqui no Brasil o mercado é muito competitivo, tem muitos bons gestores. Dá para você ganhar dinheiro no mercado, as pessoas que estão ouvindo a gente fazer na pessoa física investir, mas procura um profissional. Muitos bons fundos de ações. A BTG Pactual, inclusive, recomenda muito bom. Da plataforma tem todos nós. Eu sou cliente de todos os produtos. E outra coisa importante, escolha o produto de risco certo para você. Porque, assim, se você acha que a arte é de você ganhando 15% ao ano, em 5 anos você dobra o seu dinheiro, em 10 você quadriplica, em 15 você multiplica por 8, em 20 você multiplica por 16 seu dinheiro. É a mágica do juro composto. Você faz então você ganha 15%. Agora, tem gente que quer ganhar 50% no ano, é muito mais difícil. Então, escolha um fundo, uma gestão e procure ganhar dinheiro no tempo. Seja ambicioso no longo prazo. Perfeito. E o quadro de medalha para fechar? Quadro de medalha. Ainda acompanha basquete, Duda? Acompanhe. Golden State ou Boston? Golden State. Que isso? Curry de 3. Que isso! Aí, bota na tela depois. Tá anotado. Quadro de medalha do basquete. Duda será Golden julgado por isso. Golden State levando NBA Finals 2022. Agora sim, quadro de medalhas do clube. Espero que você tenha Aquela pensado no seu brincadeira, papel. aquela ação que você Os próximos, acha, aquela açãozinha pra você deixar aqui para os próximos não é 3 recomendação. meses. Cara, assim, eu gosto muito, assim, até das estatais agora, Banco do Brasil, Petrobras, que mesmo com todo o risco político pode mudar, mas eu acho que tem uma ação que, como eu falei aqui, que é ganha-ganha. E eu até estava brincando com meus colegas aqui, né? Quando você conhece a cozinha, você acaba não comendo no restaurante, né? Eu conheço a cozinha da BTG, acho que o management superior, acho que ela está muito bem posicionada. Quando eu entrei no mercado nos anos 90, tinha o Pactual, tinha o Icatu, tinha o Opportunity, tinha o Itaú BBA, tinha uma série de Bozano, tinha uma série de bancos. Todos esses, acho até que porque não focaram no cliente, não pensaram no longo prazo, foram saindo do mercado. Então, nessa parte de banco de investimento, tem um ganho enorme. E essa migração da BTG, que está sendo com sucesso para o varejo, para o digital, eu acho que são novas verticais de crescimento exponenciais. Há um valuation de banco, como eu falei, cerca de 10 vezes lucro. Então, acho que tem uma posição única, exige uma gestão muito boa, mas eu conheço vários sócios, acompanho de perto, sou acionista há muito tempo. Eu acho que eu acredito realmente no BTG para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano e para 10 anos. Que isso, arrepiado. Caramba, hein? Encerro o episódio 31 do Clube da Exame Invest arrepiado, Bruno Lima. Porra, isso aqui depois desse encerramento, meu irmão, que isso? Como é que é? Drop the mic. Drop the mic. Vambora, porra. Dura, brigadaço, cara. Obrigado bom demais bater esse papo. Obrigado mesmo. Parabéns, sorte cara. Pra vocês, sucesso, sorte para nós. Por esse serviço que vocês estão prestando para o mercado de informação, de descontração e muito conteúdo. Pô, tamo junto. Boa. Bruno Lima, um grande abraço a todos os membros do clube. Um grande abraço, a gente se vê na próxima semana. Até lá.